Agora, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante e, eu diria, não grave, mas preocupante quando a gente fala de prematuros. É uma das situações que são bem alarmantes dentro da UTI neonatal, né? É a enterocolite necrosante. Então, existe um risco muito grande, inclusive, né, de óbito associado a essa condição, né, do intestino. E já faz alguns anos que eu não vou lembrar de cabeça agora quantos, mas mais de 3, talvez 5, 6, que a gente tem uma parceria muito importante nesse sentido, que é do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros, que justamente luta por essa sensibilização, né, a respeito da enterocolite, prevenção, levar informação para as famílias, garantia dos direitos dessas famílias, os melhores cuidados para essas famílias. E para a gente falar sobre os desafios, né, impactos para a família da enterocolite, a gente vai ter 2 convidadas bem especiais hoje, representando o Instituto Pequenos Grandes Guerreiros, mediados pela enfermeira Cíntia Wisikovski, que é da nossa, que faz parte da nossa, é mentora da nossa Liga Acadêmica Interdisciplinar, uma super parceira aí também. Então, eu vejo aqui na minha tela a Cíntia, mas sem uma câmera conectada, e eu vou compartilhar, eu vou chamar aqui para compartilhar a tela comigo a Heloísa Simeonato. Isso, boa noite, Heloísa. Boa noite, tudo bem? Tudo, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, obrigada pelo convite. Vamos divulgar, né? Vamos divulgar, vamos, porque informação muda destinos, né? A gente acredita muito nisso. E tendo vocês, né, com a formação na área da saúde mental, que é algo tão primordial em todos os cenários, mas o cenário da prematuridade, que é o que a gente lida aqui, a gente sabe o quão primordial isso é. Vou chamar a Hortência para dividir aqui a tela com a gente, que agora ela está aqui. Hortência Rosito, nos ouve? Olá, Hortência. Não funcionou no computador, não. Estava muito ruim. Mas agora estamos te ouvindo. Ótimo. Está ouvindo bem? Tô sim. Ah, então tá. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. Eu tô tentando chamar a Cíntia aqui, mas eu acho... Cíntia, acho que agora vai dar. Vou chamar a Cíntia aqui para... Oi, Cíntia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, só não estamos te vendo. Pois é, a câmera diz que tá ligada. Eu aqui vejo câmera ligada, mas realmente tá com um negocinho. Eu vou entrar pelo outro computador, tá? Tá, se tu quiser entrar pelo celular também não tem problema. Esse link é só clicar. Tu me aceita aí de novo? Te aceito, peraí. 2 computadores. Agora sim. Agora te vemos. Então, tá. Tudo bom, Cíntia? Tudo. Obrigada por ter aceitado o convite. Tu, Hortência, Heloísa. Falei um pouquinho aqui, em uma breve introdução a respeito da enterocolite, né? O quanto ela pode ser potencialmente, né, grave, não só para os prematuros, mas os prematuros estão aí mais com risco maior. E isso tem um impacto gigante, assim, para a família, né? Então, eu sei que esse tema é algo bem importante e a gente é muito feliz e muito grata à parceria com o IPGG, que já dura bastante tempo, né? A Simone Rosito aí é uma querida, uma amiga, e sempre que a gente pode, a gente traz esse tema porque sabemos da importância dele, porque muitas famílias, né, passam por essa experiência e, infelizmente, muitas delas, né, não têm o final que a gente esperava. Então, eu sei que vocês já estão alinhadas aí mais ou menos no que vão abordar. Eu vou ficar aqui nos bastidores, no cantinho, qualquer coisa me chamem e vou passar a palavra para vocês. Acho que a Cíntia vai iniciar e aí apresenta melhor, que eu não apresentei a Heloísa e a Hortência. Ok. Estão todas me ouvindo, então? Sim. Muito bem. Sim. Bom, gente, vou me apresentar também. Eu sou Cíntia, sou enfermeira há 22 anos. Trabalho até hoje, né? O meu foco é pediatria, neonatologia. Então, trabalhei muito tempo na assistência, trabalhei na docência, estou fazendo meu
terminando meu doutorado agora em novembro, se Deus quiser, em pediatria também, e o meu tema é teste do pezinho. Então, eu estou muito ligada a essa área toda e hoje eu me sinto, assim, muito feliz de poder estar aqui neste momento, participando deste momento maravilhoso, né, que a ONG nos proporciona sempre, né, em discutir temas super relevantes e importantes para a prematuridade e que fazem diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu gostaria também de pedir um pouquinho que vocês se apresentassem. A Elô pode se apresentar, depois a Hortência, e aí a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre os aspectos emocionais, né, da família de um prematuro com o diagnóstico de enterocolite necrosante. Elô, pode falar um pouquinho aí? Claro. Bom, meu nome é Heloísa Simeonato, Elô Simeonato. Eu sou psicóloga clínica, com formação em terapia sistêmica de família e casal, um aperfeiçoamento em... deu branco. Um aperfeiçoamento na clínica precoce do bebê e cuidando da prevenção, dos cuidados precoces, a relação mãe-bebê, e sou psicóloga do Instituto IPGG, do Instituto Os Pequenos Grandes Guerreiros, parceira da Hortência também, a nossa psicóloga, que vai falar um pouquinho aí sobre o IPGG. Hortência. Olá, prazer, pode falar. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Hortência Rosito, psicóloga graduada psicóloga clínica graduada desde 1977, pós-graduação em psicoterapia de orientação psicanalítica, e sou a psicóloga coordenadora do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros. Estamos trabalhando juntas desde 2016, com as mães enlutadas, com as mães em bebês, com seus bebês em UTI, crianças com a síndrome de intestino curto, e juntas nesse trabalho que nos traz resultados sempre muito positivos. Que legal. Prazer, então, estar podendo dividir aqui com vocês esse momento e conhecê-las pessoalmente, né? Bom, gente, então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a enterocolite necrosante e só para fazer uma ressalva, né? Lembrando do que é realmente, então, a enterocolite. Ela é uma inflamação que acomete, né, todo o trato gastrointestinal do bebê, como o próprio nome já diz, ela provoca morte de tecidos, necrose e pode ser muito graves, e se não for tratada, obviamente, leva ao óbito. As causas da enterocolite, elas ainda não são totalmente esclarecidas pela ciência, né? Mas a gente sabe, e como já foi tratado, a Denise bem ressaltou anteriormente, os bebês prematuros, eles correm maior risco de desenvolver essa doença. Em especial, né, alguns bebês que precisam ser alimentados aí com fórmulas, né? Então, os estudos, eles mostram também, alguns estudos científicos, porque se a gente pesquisar, tem muita coisa falando da enterocolite, mas ainda assim, os aspectos psicológicos, que é o que nós vamos tratar aqui, muitas vezes eles são deixados de lado, né? Porque acaba sendo sempre aquela parte mais técnica, né? E a família toda, como em todas as lives aí que eu ouvi, todo mundo fala em tratar a família junto, ou seja,
Cuidar da criança é cuidar da família. Então, como a enterocolite, ela causa um grande impacto, né, na vida dessas famílias, ela é um grande drama, acaba causando uma culpa nas mães, essas mães carregam, existem dúvidas, enfim, tantas coisas. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês e como vocês percebem tudo isso no dia a dia de vocês. Bem, como eu falei, nós estamos fazendo atendimento às mães através do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros. Elas nos procuram através das redes sociais e iniciamos uma psicoterapia, uma média de 20 sessões. Elas entram já com um processo de luto em andamento e com a necessidade do trabalho psicoterápico. Né? São mães que chegam numa crise total, são mães que chegam assustadas, abaladas, destruídas, diante de uma doença desconhecida, diante da frustração com a maternidade que foi idealizada, que foi sonhada. E, como vemos, no nosso trabalho, elas são ouvidas, elas são legitimadas no seu sofrimento, na sua dor, nas suas dúvidas, até que elas conseguem, nos nossos resultados, nós temos conseguido, tem sido esta visão de reestruturação das suas vidas, e muitas delas com os seus bebês, com outros bebês em seguida. Elô. O nosso trabalho é realmente esse acolhimento que a gente oferece às mães. Eles dão a elas um espaço de escuta, sem críticas, onde elas podem realmente ser. Diante dessa doença tão avassaladora que acomete não só a família, mas como toda a equipe que trabalha com esse bebê, estas mães se sentem muito sozinhas e precisam de muito acolhimento. Geralmente, elas são... A jornada é muito solitária, elas ficam internadas com os seus bebês. A vida muda completamente, os planos têm que ser mudados, toda uma reestruturação tem que ser refeita, uma reorganização na família. Então, nós procuramos estimulá-las a aumentar a rede de apoio, dividir um pouco com os familiares, no caso, em geral, são os pais, o pai do bebê, algumas vezes a avó, que as ajudam a ter um período de descanso dentro desse processo de internação junto com os seus bebês. Então, é muito interessante porque elas chegam muito fragilizadas e com o decorrer do nosso processo terapêutico, elas vão se tornando mais confiantes, são, claro, estimuladas a participar, a perguntar, a não ter dúvida, a não ter medo, mas eu acho que nós achamos que a legitimização desse sofrimento, a compreensão, a não banalização, né? Porque elas enfrentam grandes dificuldades familiares quanto ao estar nesse período de sofrimento, nesse período de vazio, de desesperança e desilusão.
Hortência podia completar um pouquinho também sobre isso. E meninas, assim, a prematuridade por si só já é uma situação avassaladora na vida dessa família. Com certeza. Aí todas as complicações que a prematuridade traz, que não é só a enterocolite, né? Claro. E eu acredito, sim, que isso seja cruel para uma família, né, para o desconhecido, né, as famílias leigas principalmente, e aproveitando esse ensejo de vocês, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que fica a participação do pai nisso tudo, qual é a experiência que vocês têm em relação ao pai, porque se fala tanto, né, hoje em dia, que o pai ele não é só um prestador aí de cuidados, né, mas que ele precisa participar ativamente. E eu, particularmente, na minha experiência profissional, eu vi muitos abandonarem as famílias, abandonarem as mulheres, né? Então, é mais um peso aí para essa mulher. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Qual é a experiência de vocês? Como é que vocês veem isso? Então, como eu te falei, o Instituto Pequenos Grandes Guerreiros fornece atendimento psicológico gratuito aos familiares de bebês acometidos pela enterocolite necrosante, qualquer familiar. Então, na nossa experiência, a grande procura é realmente de mães. Os pais foram figuras raríssimas. O último simpósio que foi promovido pelo IPGG é que teve, na nossa experiência, esse resultado positivo, né? Isso foi falado a respeito das famílias disfuncionais e acabamos recebendo procura de pais. Mas é uma figura difícil. Eles, além de não procurarem a ajuda psicoterapeuta, embora necessitem também, porque também estão vivenciando seus lutos, em muitos casos, Cíntia, eles não admitiam, eles não permitiam que o assunto fosse comentado em casa. Nós não tivemos essa experiência de pais que abandonaram, propriamente dito, a família, mas sim de uma participação, de uma integração, uma interação realmente bastante baixa no processo de luto que é familiar. A família toda sofre esse desconhecido, essa catástrofe que é a enterocolite necrosante. Agora, os pais que participaram, que eu pude atender em psicoterapia, pouquíssimos, posso dizer que ao final foram bem. Mas, lamentavelmente, o apoio que eles fornecem é baixo, a resistência à psicoterapia também é bastante comum. Ilô, gostaria de contribuir alguma coisa? Não, eu acho que a Hortência falou o que em alguns casos que nós pudemos notar, houve uma certa inserção da figura paterna em colaborar com essa divisão da internação, dos procedimentos, para que a mãe pudesse ter um período de folga, de descanso. Mas são raríssimos, sabe? Eles realmente optam, talvez, mais por ajudar com os outros filhos em casa, mas o processo de estar com o bebê internado acaba sendo uma jornada da mulher e uma jornada bastante solitária. E eu acredito muito que a mulher, por toda essa culpa que ela já carrega, ela se sinta talvez mais na obrigação, digamos assim, ela como mãe, de proteção e de tudo mais, que talvez só ela sinta que só ela consegue. Eu fui mãe de prematuro, mas não prematura extrema,
E eu me sentia assim, né? Eu me sentia assim, não, mas só eu vou conseguir, só eu vou fazer. Então, é difícil realmente a gente trabalhar isso, porque às vezes também a mulher ela tem que estar aberta para isso tudo, né? Para ela é um momento muito difícil. E se a mulher ela aceitar tudo isso e procurar a ajuda, eu acredito que toda a família vai se beneficiar Beneficiar, disso tudo, com né? certeza. Em relação à amamentação, porque aquilo que vocês falaram antes, a maternidade, ela a gente imagina né, um bebê lindo, maravilhoso, nascendo, aquele bebê Johnson, e de repente a gente se vê com um bebezinho prematuro, aquela experiência que nos é passada de que é lindo, é maravilhoso amamentar, nos é tirada, eu digo desta mulher, né? Nos é tirada naquele momento pela impossibilidade, né, da mãe amamentar e do bebê receber isso. Elas trazem isso constantemente para vocês. Isso é um aflito, digamos assim, para essa mulher? Ou vocês percebem isso entre linhas também durante a terapia? Não, Cíntia, declaradamente, é bastante Declaradamente. É escancarado. escancarado. O fator amamentação, o uso do leite humano é um problema grande. Digamos, em primeiro lugar, pela culpa de algumas que não puderam amamentar sem saber por quê. Porque na UTI fornecem leite de fórmula para criança e ninguém sabe por quê. Fator que atualmente, depois desse simpósio da Next Society de San Diego, está sendo bastante trabalhado no sentido da participação da família como membro mais importante da equipe nos cuidados com os bebês. Então, em primeiro lugar, retomando essa questão da culpa das mães que não puderam amamentar, algumas por comorbidades, pelo parto prematuro, por alguma situação clínica delas, e outras que não sabem nem por que já foram fornecendo fórmula para o bebê. Mas é um fator realmente, como disse a Elô, escancarado. Outra questão importante, Cíntia, é que existe uma informação clara de que o leite humano é potencialmente salvador de vidas em relação à enterocolite necrosante. Isso já há alguns anos, não é só agora, é uma informação encontrada na internet o tempo todo. Então, isto exacerba a culpa, né? Porque é entendido que o leite humano é a resolução de tudo, e na verdade não é bem isso. Ele é potencialmente salvador de vida, mas como a enterocolite é uma doença multifatorial, não é uma certeza que isto possa ocorrer a partir da amamentação. Então, esse é um terceiro elemento complicador, que a mãe fica, puxa, então eu poderia ter salvado a vida do meu bebê se tivesse amamentado, porque entendem que é algo ponto pacífico, na verdade não é potencialmente. Aí Lô lembra de outras coisas? O que nos surpreende nos nossos contatos com as mães é como elas são destituídas dessa possibilidade do aleitamento materno sem informação. Então, é como se elas não existissem, né? Então, o que acontece com esse novo simpósio, que eu considero muito importante, é que a família, a mãe, no caso, ou mesmo todos os familiares, passaram a serem reconhecidos como
de uma importância fundamental e estruturante. Eles deixaram de ser coadjuvantes, em que estão à mercê de uma equipe, de um exército de profissionais, que a gente chama, no entorno, mas hoje a importância dessa presença materna, do pai, mas a gente fala materna porque na maioria, são as mães que estão, né? Que elas vão aprendendo junto com esse bebê, vão reconhecendo o seu filho, quando elas são autorizadas a tocá-los, a falar com eles, a reconhecê-lo como seu, como um serzinho que existe. Então, elas vão se apropriando dessa condição de ser mãe, como é possível naquele momento. Não é bem distante do que elas imaginavam, mas tem que se valorizar que o que elas fazem é importante, e é importante para ela e para o bebê. Né? Que eu costumo sempre dizer a elas, o bebê ele tem que ter para quem melhorar. E esta pessoa quem é? É a mamãe que está ao lado dele. E ela acaba sendo tão sensível, elas aprendem todas na UTI, todos os parâmetros e tudo, mas elas sabem que o bebê, doutor, o meu bebê hoje está diferente. Ela pode não saber o que não é da competência dela, mas ela sabe ler os sinais de comunicação do bebê. E esta valorização dessa presença e da importância da família em participar, em ser informada e ajudar nos processos de opinar, perguntar, etc. Eu acho, e o Congresso também mostrou isso, que está sendo muito valorizado, felizmente. Que bom. Isso que tu falas, Elô, da família toda, dessa valorização e principalmente assim da mãe opinar, ser parte fundamental deste cuidado, isso deve possivelmente fazer parte também de protocolos existentes dentro da UTI, né? Acredito eu que sim, ou ainda pecamos muito nisso. Ainda pecamos muito nisso no Brasil. Isso Por que eu isso ia... Exato, pecamos sim. Já desde outros simpósios, o médico americano foi falado a respeito de protocolos, foi bastante enfatizada a questão do protocolo para que as famílias sigam, mas ainda não é uma realidade do Brasil, ainda peca-se nesse sentido. Como a Elô estava dizendo, é a mãe que está tendo o olhar e que pode trazer informações e deve fazer parte da equipe. Então, eu gostaria de repetir que nesse simpósio de agosto de 2023, promovido pela Next Society em San Diego, a família foi bastante mencionada e considerada como membro principal da equipe, junto a cientistas, a médicos e toda a equipe hospitalar, com os cuidados do seu bebê. E a Next Society, que é uma grande parceira do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros, recebeu uma verba do Instituto de Pesquisa centrado no paciente, onde cientistas, médicos e familiares iriam trazer uma lista de tópicos para que priorizam a pesquisa. E esses estudos já estão sendo publicados, e o interessante é ressaltar que o Instituto Pequenos Grandes Guerreiros
contribuiu fornecendo dados sobre as famílias. Então, essa é a participação brasileira nesse tipo de pesquisa, onde a família está em prioridade. Eu fiquei bem curiosa para saber em relação a esses aspectos todos, né, que foram tratados nesse congresso, porque já se fala há muitos anos, não quer dizer que se faz, há muitos anos sobre o cuidado centrado na família, não é? Então, como a gente ainda precisa evoluir muito nisso tudo, né? Sim, A nossa certeza. realidade às vezes nos entristece, mas por isso que a gente está aqui, está participando e está colocando em pauta esse assunto, discutindo, porque realmente eu acho que os profissionais que estão vindo, eles estão tendo essas possibilidades tão grandes que a gente há uns anos atrás não tinha, e que talvez por termos a possibilidade de participar de eventos online e tal, a gente consegue se atualizar muito mais, que antes a gente tinha dificuldades até de ir em vários eventos, né? Então, eu ressalto isso para os alunos que estão assistindo a live, os alunos da ONG Prematuridade, o quanto é importante. Eu não digo nem só importante, a gente não consegue tratar uma criança e desvincular da família, né? Isso tem que ser o lema de quem cuida de criança, né? Prematuro, não prematuro, mas a gente Sim, precisa incluir a família. A mãe, o pai, a família é peça fundamental da equipe multidisciplinar, da equipe interdisciplinar. Eu sempre disse e repito aqui para os alunos que se a mãe chega e diz que o meu filho convulsiona fazendo 37,8 de temperatura, eu preciso acreditar, né? Porque alguma coisa tem, ela não vai mentir ali. Enfim, então eu achei muito importante que vocês trouxeram isso, e assim, lá fora, aqui também se fala, só que aqui a gente fala e é difícil fazer, né? Então a gente precisa conscientizar os profissionais, a população em geral, de que eles são parte sim do cuidado. Por isso eu entrei na questão dos protocolos da UTI, porque eu queria saber também como os médicos que trabalham ali, e enfermeiros, enfim, também eu sou enfermeira, e eu sei das dificuldades que a gente enfrenta, como o trabalho de vocês, ele é importante lá dentro, mas como vocês conseguem entrar e fazer parte dessa equipe e fazer diferente. Os médicos, que são, às vezes, a área mais difícil de entender e aceitar, muito tecnicista, como eles veem tudo isso e entendem essa importância da família no atendimento? Claro que isso é considerado, é visto. Agora, o que acontece? Que os médicos precisam de ajuda para aprenderem a lidar com conversas tão delicadas com essas famílias, com essas mães. Eles não têm treinamento para isso. Essa é a realidade que nós temos observado no atendimento às mães. Então, assim, fica um depoimento de que eles também precisam participar de um trabalho psicológico, de uma equipe de psicólogos para ajudá-los a saber lidar com uma mulher numa situação tão crítica da vida. É algo mais complexo. E associando a sua questão anterior do que estávamos falando, sobre a mãe na equipe ou participar do protocolo, nós, psicólogas, dentro da psicoterapia, estamos sempre preocupadas em fortalecê-las e conscientizá-las a participarem deste papel fundamental da equipe, como agentes fundamentais no cuidado com a criança, com o seu bebê. Elas vêm
assustadas, com medo de fazer perguntas para os médicos, mal informadas, as equipes mudam muito, muitas vezes elas não conseguem encontrar as mesmas enfermeiras. Então, principalmente assim, Cíntia, que nós trabalhamos fortalecendo e conscientizando essas mães de que elas podem e devem cobrar, conversar, querer saber tudo e ficar de olho nos protocolos e informar a equipe. E falando na questão dos médicos, é o famoso quem cuida de quem cuida, né? Todos os profissionais em geral, né? Todos nós precisamos desse momento, né? Ser cuidados. Mas como é que eu vou dizer assim? É difícil, eu entendo, né? A gente que tá ali no papel, tá trabalhando muitas vezes ali, é difícil, não é fácil. Mas a gente precisa, sim, trabalhar, também se fortalecer para fortalecer essas mães. A gente precisa, sim, ser cuidado também, né? Com certeza. Isso. E essa interação família, equipe é fundamental. É fundamental mesmo. Bom, e voltando ao assunto lá do simpósio, foi um simpósio lá em San Diego, simpósio, o congresso, simpósio. O que mais, além da família, foi ressaltado de aspectos psicológicos, além do cuidado, que eu acho que é o cuidado central, né? Mas o que mais vocês podem nos trazer, assim, de uma ideia do que acontece fora? E que a gente poderia trazer para cá, ou que a gente ainda até fala, mas ainda não faz? Sim, o principal fator ressaltado realmente foi esse. Nunca foi tão falada a questão da família como nós tivemos a oportunidade de observar nos resultados desse simpósio, né? Como elemento fundamental da equipe. Os cuidados com os médicos também foi falado. E aspectos psicológicos propriamente dito, nós não temos resultados para falar, não foi tratado especificamente esse ponto de vista do atendimento psicológico. Por isso que o Instituto Pequenos Grandes Guerreiros se fez diferente, criou esse diferencial por fornecer o acolhimento e o atendimento psicológico. E meninas, esse simpósio, ele era Sim. Multiprofissional? Multifuncional, sim. Interessante, muito, muito interessante. E quando se chega num simpósio multi, onde os aspectos emocionais são tratados de forma tão importante quanto outros, né? É uma evolução muito grande, porque a gente sabe que saúde mental é tudo, né? Hoje em dia também, para essas mães, para essas famílias e para poderem trazer o bem-estar do seu filho, né? Eu acho esse reconhecimento da importância já um grande passo, sabe? Por isso que estão pedindo as pesquisas do que seria importante, como acolher, como abranger esses aspectos psicológicos, que são os dados que esse grupo está dando o apoio para que se desenvolva. Mas a percepção, o reconhecimento de que a família é fundamental, a importância é real, eu acho que já é um passo muito grande. Como chegarmos a isso, aí é um processo longo. Né? É um processo muito longo. Cíntia, acho que vale ressaltar também um aspecto que foi colocado nesse simpósio, que podemos resumir assim, em termos de
equidade e trabalho em equipe são fundamentais para a evolução da qualidade nos cuidados. Isso aí. Estamos assim, mencionando aspectos principais que foram tratados, que saíram como conclusões. E são fundamentos do cuidado, né? Equidade, a interdisciplinariedade, isso tudo a gente vê aí nos fundamentos de todo o cuidado. E eu, como amante, falando dos aspectos emocionais, eu, como amante de uma pesquisa qualitativa, acho que cada vez mais a pesquisa qualitativa nesse sentido está ganhando espaço. Tanto porque assim a gente vê muito, eu agora fazendo doutorado, eu estou fazendo doutorado em pediatria e basicamente é num programa de pós-graduação, é multidisciplinar, mas 99% é médico. Então, eu entrei com uma ideia de uma pesquisa quali e acabei saindo com uma pesquisa quant. Mas eu acho que falar sobre isso é importante também, porque para a gente chegar naqueles dados que a gente tem lá, tantos por cento de infecção, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo e tal, a gente basicamente precisa de uma pesquisa quali, de saber como é que as coisas funcionam, de ouvir as pessoas, de saber se elas entendem do cuidado, se elas sabem como elas estão fazendo isso ou aquilo, aquela mãe, como é que ela está sendo recebida, enfim, para a gente poder trabalhar dados depois, trabalhar números, né? Então é muito importante realmente, fico super feliz de ouvir isso, que num simpósio internacional tão importante, de grande relevância, foi tratado da saúde mental, digamos assim, e do aspecto do cuidado das famílias, né? Coisas que a gente já vem tratando, a psicologia, a enfermagem, enfim, e algumas outras profissões tratam isso há muito tempo, mas a gente, como eu disse, a gente fala e dificilmente a gente faz, porque também precisamos de apoio institucionais, precisamos de protocolos, né, para esse atendimento, respaldo para colocar em prática tudo isso que a gente acha tão importante e primordial no cuidado do recém-nascido prematuro. Isso, né, meninas? Bom, eu não sei se vocês teriam mais alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar, mais uns minutinhos aí a gente tem. E fiquem à vontade também para falar e apresentar um pouquinho o instituto, que eu acho super importante. Como é que funciona? É um instituto público? Como é que ele é? Como é que funciona? Enfim, como é que as pessoas podem chegar e ter acesso ao instituto? Através das redes sociais, no Instagram e Facebook, procurando Instituto PGG. Elas vão entrar em contato com a Simone e vão requisitar o atendimento psicológico. Aí a Simone passa o contato para mim, que realizo uma triagem, e depois vou alocar a uma psicóloga. Então, o recado é esse, que as mães não estão sozinhas, que elas procurem a ajuda psicológica, que o trabalho com esse luto é necessário, o trabalho com a mãe que está sofrendo na UTI também, um tempo longo, muitas vezes é necessário, e temos bons resultados, felizmente. Então, o Instituto PGG, ele sempre esteve envolvido em fornecer o atendimento psicológico e participar de pesquisas, de estatísticas e difundir para o mundo, um maior número de pessoas, as informações a respeito da enterocolite necrosante, que sempre chega na vida das pessoas de uma maneira completamente desconhecida. E o grande desafio, o desafio básico, que é como é o nome dessa live de hoje, o desafio central é o mundo sem enterocolite necrosante. E o desafio atual é criar conexões, criar comunidades,
reforçar a ciência para que a doença seja completamente compreendida. Só assim ela poderá, então, ser evitada ou ser curada, o que ainda não acontece. Eu repito, né, o Instituto Pequenos Grandes Guerreiros teve a participação brasileira nas pesquisas, no fornecimento de dados das famílias, por todo esse trabalho que nós fazemos com as mães. Ele é totalmente, o atendimento totalmente gratuito? Sim. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E em 2017, nós obtivemos autorização do Conselho Federal de Psicologia para o atendimento online. E com isso, nós atingimos todo o Brasil, das áreas mais precárias às grandes capitais, em termos de psicoterapia de mães, com bebês acometidos pela enterocolite, e também atingimos o âmbito internacional em atendimento. Uhum. O atendimento online está disponível e nos coloca em contato com qualquer mãe em qualquer momento. Quer dizer, não há nenhum tipo de restrição. Muito, muito, muito legal. Vocês são São Paulo? São Paulo. Nós Estamos em São Paulo. Uhum. Eu gostaria de também ressaltar que nesse trabalho que nós fazemos, a grande maioria das mães são as mães enlutadas com a perda do bebê real, né? Mas, com este processo, quando chegam todas desconstruídas, todas muito abaladas, após um processo que, no nosso segmento do nosso trabalho, o que a gente vem percebendo é que elas conseguem retomar a vida. Num primeiro momento, a perspectiva de um futuro com outros filhos, ela é praticamente inexistente num primeiro momento da psicoterapia. Com o decorrer do tempo, vai se trabalhando o luto, as dores, a realidade vivida, e essas mães conseguem ressignificar uma vida, se reorganizar, construir, sabendo que nunca vai ser a mesma coisa, mas poderá ser diferente e ser bom. Então, nós temos tido retorno de mães que engravidam novamente, nos notificam que tiveram bebês, estão bem, e isso realmente é muito gratificante. É um trabalho que a gente proporciona que as pessoas consigam seguir em frente da melhor forma possível para elas, né? Isso aí. Meninas, assim, ó, muito obrigada pelas falas de vocês. Eu vi alguns comentários aqui, todo mundo parabenizando. Muito obrigada por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Como é importante e bom saber que existe o Instituto, que essas mães têm esse apoio, né? Que elas conseguem encontrar no Instituto, talvez o apoio que elas não conseguem encontrar em casa, no hospital, com alguns familiares. O trabalho de vocês é excepcional e é de extrema importância. Então, eu fico super feliz de poder ter participado aqui dessa mesa, dessa live com vocês, de ter dividido com vocês um pouquinho disso tudo e ter ouvido também as experiências de vocês, que foi enriquecedor. Tá? Muito obrigada. Agora eu passo para a Denise e vamos dar continuidade aí, né, Denise? Obrigada, Cíntia, Elô, Hortência. Foi, assim, uma troca sensacional. Não sabia que tu era mãe de prematuro, Cíntia. Não é extrema, mas foi. Mas é prematura,
E acho que foi de muito aprendizado, assim, acho que a bagagem da Elo e da Hortência, né, com essas famílias, algumas coisas que eu fui anotando aqui, né, que vocês falaram em relação ao cuidado compartilhado com a família, que é algo que a gente fala no cenário da prematuridade também, que não é antiético a gente não falar, né, de cuidado compartilhado quando a gente fala de cuidado neonatal. Pai e mãe não são visitas, a gente tem essa hashtag, inclusive, né, Cíntia? Pai e mãe não são visitas. Até tem um comentário aqui da Débora dizendo que, vou até colocar aqui que eu acho que eu não coloquei, que o que ela mais viu em comentários na internet foram de profissionais de saúde falando com prazer que onde trabalham os pais têm horário para visitar um bebê internado. Então, esse visitar aí que não é a orientação oficial, inclusive é um direito dos pais, né, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de acompanhar o seu filho internado. Então, a diferença que isso faz. E eu achei muito importante, acho que foi a Hortência que comentou ali a questão da culpa materna relacionada ao leite humano, né? Ao aleitamento, amamentei, não amamentei, se eu tivesse amamentado teria sido diferente. A gente sabe o quanto as fórmulas são muito mais associadas, né? A um risco maior de desenvolver a enterocolite, mas como é multifatorial, né, Hortência, como tu bem pontuaste ali, a gente não pode determinar isso, né, e essa mãe carregar essa culpa. E uma coisa que a Elo falou ali, que tem tudo a ver com, a gente fez uma live no início aqui com a doutora Zene Lamy, que trabalha com o método canguru no Ministério da Saúde, e tem uma frase, acho que foi de uma mãe que há muito tempo atrás, né, trouxe para ela e ela gravou e eu gravei, que tem tudo a ver com uma coisa que a Elo falou em relação ao feeling do pai, da mãe, a intuição, assim, eu conheço meu filho, tem alguma coisa que está errada e vamos ver o que é, né, que a mãe disse assim, ó, os médicos sabem mais, mas a mãe cuida melhor. Então, acho que é uma coisa nesse sentido, assim, né? E a questão da falta de apoio psicológico, né, é uma das principais queixas que as famílias de prematuros trazem para a gente durante essa jornada da UTI, é essa falta de apoio psicológico, então a gente precisa melhorar muito nesse sentido. Mas um avanço que a gente teve, que saiu ontem essa notícia, né, de uma lei que foi aprovada, que traz a obrigatoriedade, né, do apoio psicológico para a gestante e para a puérpera, justamente por entender que esse é um momento super peculiar e delicado, né, da vida dessa mulher, da família. Então, acho que aos pouquinhos a gente, né, vai avançando nesse sentido e com certeza o Instituto é referência aqui no Brasil para esse trabalho com enterocolite e a gente é muito grato de ser parceiros. E quero agradecer muito a vocês três por essa super conversa, interação que foi maravilhosa. Aprendemos, essa live fica salva também depois para quem quiser assistir de novo, e que a gente siga juntas aí, Instituto Pequenos Grandes Guerreiros, a ONG, Elo com Hortência, a Cíntia, que é nossa de casa aqui já, que a gente siga juntos aí buscando o melhor cuidado para os bebês e para as famílias, e que a gente não tenha mais, né, que as famílias não passem mais por essa experiência da enterocolite. Denise, só rapidinho aqui, esse Claro. comentário da Débora aqui, como isso impacta, né, na gente, de ouvir, assim, de profissionais mesmo, né? Aí eu me pergunto, eu acho também, eu penso às vezes, que nós temos aí muitos profissionais que não têm conhecimento também de algumas leis, enfim, né? Porque eu fico pensando ali, profissionais da saúde falando com prazer que onde trabalham os pais têm horário fixo para visitar um bebê internado na UTI. Eu quero pensar que esse comentário, quando a pessoa fez, na rede social, enfim, em algum lugar, foi positivo, achando que aquilo ali era muito bom, né? Pô, ter os pais aqui na minha UTI tem isso. Mas também Então, é falta de conhecimento, né? De informação. Eu acho que como é que é o que está sendo construído pela ONG, o informativo, todo aquele, eu acho que é importante, né, disponibilizar para UTIs, para profissionais também, porque é importante que todo mundo conheça, né? Com certeza, né? Informação muda destinos. A gente sempre traz isso, né? Que é um direito das famílias estarem ali. E que o impacto positivo disso não é só para aquele período da UTI, é para o resto da vida dessa criança, é para a vida adulta, é para tudo, né? É fisiológico, é mental.
E da mesma forma, a gente sempre fala da licença maternidade, que muita gente não sabe, que hoje já é ampliada para mães de prematuros ou mães de bebês que ficam internados por qualquer motivo, por mais de 14 dias. Então, aos pouquinhos, a gente vai levando a informação mais adiante. Mas hoje em dia, ver alguém falando que pai e mãe têm horário de visita realmente choca, né? Para a gente que sabe o quanto isso vai contra a ciência e a ética e a lógica e o bom senso e o afeto e tudo mais, né? Mas então, muito obrigada, Elo, Hortência, Cíntia, um bom final de noite de sábado, um bom resto de novembro roxo para vocês, mês da prematuridade, e a gente se encontra em outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Tchau. Um grande abraço. Boa Tchau. noite. Tchau. Agora eu fiz certo aqui, antes eu tinha me atrapalhado. Nossa, quantos aprendizados nessas poucas horas já do sábado. E agradecer para Simone Rosito, que é parceira da ONG aí há muito tempo e que traz esse tema da enterocolite aí com tanta seriedade, né? Próxima à ciência, próxima às famílias. Foi muito bom, muito bom.